Olá! Você tá achando que esse é outro projeto do Elon Musk ou um teste da NASA? Nada disso. Essa equipe, liderada por Kurt Von Delius, montou um foguete de verdade com as próprias mãos. O Fênix 4 decolou de uma plataforma no deserto de Black Rock, superou 3,5 vezes a velocidade do som e subiu a uma altitude de cerca de 75 quilômetros. Ou seja, não é só uma casinha de passarinho que dá para fazer em casa. Hoje você ficará convencido disso mais de uma vez. Vamos lá. Quem foi que disse que são só as equipes de engenheiros profissionais em laboratórios avançados que podem construir robôs? Aqui está a prova do oposto. Um entusiasta da Rússia olhou para a criação da Boston Dynamics e pensou: o que isso tem de mais? Será que eu não consigo montar o mesmo robô na garagem? Depois disso, ele precisou de um pouco de magia para montar um esqueleto e um painel de controle com um joystick antigo e um tablet. E aqui está o resultado. Aí bastou configurar o controle de movimento computadorizado para que o robô pudesse correr e ficou com pouca diferença em relação ao original. Se você assistiu ao desenho animado do Carteiro Paulo pelo menos uma vez, você provavelmente se lembra deste figurão também. Só que ele está um pouco diferente. Uns caras das corridas de arrancada do Reino Unido compraram um modelo de brinquedo do furgão no eBay por 250 libras esterlinas. Em seguida, o carro recebeu eixos de corrida, pneus especiais e um motor 4 tempos de 500 cilindradas. Os rivais desse furgãozinho engraçado não acharam a menor graça. Primeiro, ele cobriu 1/4 de milha em 17,4 segundos, a uma velocidade de 135 km por hora e entrou no livro dos recordes Guinness. Depois, acelerou a 170 km por hora. A correspondência nunca foi entregue tão rápido. Esse cara de Londres um dia se perguntou: será que eu poderia simplesmente construir uma montanha-russa no meu quintal em vez de ir ao parque de diversões nos fins de semana? Você já deve ter entendido ao ver essas imagens que a ideia maluca foi realizada. O projeto foi feito principalmente em madeira, exceto os trilhos que foram feitos de tubos de plástico. Para dar propulsão, foi usado um cilindro pneumático. Como resultado, esses carrinhos ficaram com uma aceleração de 4,2 G. Quer dar uma volta? Sim, você entendeu direito. Esse cara tá voando rumo ao pôr do sol em um helicóptero caseiro. O modelo, batizado de Mosquito, tem um motor Rotax 503 DCDI de 50 cavalos com sistema de refrigeração a ar. Isso foi o suficiente para elevar o inventor e, ao mesmo tempo, o piloto de teste a uma altura bastante decente. Talvez esse cara não tenha só coragem, mas também talento.
O criador dessa coisa a chama humildemente de máquina de coquetéis, mas a gente diria que isso é um verdadeiro robô barman. Imagina só, você só precisa escolher o que quer em seu smartphone e ela prepara o drink para você. O cara começou montando uma armação com uma prateleira de garrafas e as bombas com os bicos. Depois ele criou um porta-copos que anda sozinho pelos trilhos do minibar. Veja só. Mas o principal aqui é a programação, claro. Esse gênio fez um mini aplicativo e depois de escolher a bebida nele, o copo vai até as garrafas necessárias, de onde as bebidas são servidas automaticamente. Muito legal, não acha? Mas, voltando a falar sobre brinquedos caseiros, dá uma olhada nessa opção que é econômica e que nem exige muito esforço para ser criada. Isso é claro se você tiver um trator. Os caras simplesmente prenderam uma cadeira nele que começa a girar enquanto ele anda. Se essa coisa não te animar, então pelo menos fará você se sentir como um astronauta. Isso aqui com certeza não é um lowrider caseiro, mas é quase. Para fazer esse triciclo, seu criador gastou apenas alguns dias e cerca de $115. Anota aí o que você vai precisar se também quiser chamar a atenção nas estradas: amortecedores de uma moto chinesa, rodas velhas, um garfo de um monociclo, o quadro e o guidão de uma BMX e uma cadeira de plástico. Depois de assistir Transformers, provavelmente todos sonharam com um carro assim. Mas um designer de brinquedos da China resolveu transformar seu sonho em realidade. O cara pegou um carro quebrado, usou um pouco de magia e mãos habilidosas nele, e agora ele se transforma no Bumblebee e de volta num carro, com um toque de um botão. Hoje já vimos carros, uma aeronave e até um foguete caseiro. Só faltou um barco nesse grupo. Nessa categoria, o trabalho desse profissional da China ganha de qualquer um. Ele construiu sua invenção completamente do zero. Veja como tudo começou com uma simples tábua e como tudo terminou. Você já tá achando que este é o carro mais estranho que você já viu? Mas isso é, na verdade, uma das bicicletas mais inusitadas. O autor dessa obra-prima é Mikael Gelman, da Suécia. Um dia, o cara resolveu que queria andar de bicicleta confortavelmente em qualquer época do ano e foi assim que nasceu a Pod Ride. Ela é realmente uma coisa muito conveniente. Você pode fazê-la andar tanto com pedais quanto com um motor elétrico. Nesse caso, a autonomia será de 60 km. Esse veículo consegue acelerar a 25 km por hora. O exterior protege da chuva e do vento. Além disso, ele tem ventilação, faróis e setas. Esse pequeno encara até mesmo pequenas colinas de gelo. Dá só uma olhada como ele faz uma curva na neve. Elementos forjados em ferro ficam ótimos, por exemplo, numa cerca ao redor de uma casa. Mas, pelo visto, uma carroceria assim também fica boa. É pouco provável que qualquer outra pessoa que não esse homem dos Estados Unidos teria a ideia de fazer um carro com esse design. Mas ele não só transformou isso em realidade, como também dirigiu esse Fusca diferente com sua filha por toda a Rota 66, de Chicago à Califórnia. Alguma ideia no que se transformarão essas placas e circuitos?
Talvez assim fique mais claro, dá-se uma olhada como esse cara monta as peças mecânicas de sua invenção. Você desiste? O cara montou completamente à mão um modelo de caminhão monstro em escala de 1:3. Não dá para encomendar um brinquedo de controle remoto desses na internet. Você precisa vê-lo com atenção. A gente também não entende imediatamente que invenção era essa e para que ela servia, mas agora você vai ver a genialidade do seu inventor. Peraí, isso não é tudo. Ela é especialmente útil em jogos de tiro. Sim, esse cara sabe fazer o máximo de imersão no jogo sem precisar de óculos de realidade virtual. Fique agradecido que essa máquina infernal não foi inventada na sua época de escola. Basta soltar a caneta e na mesma hora você receberá um choque como castigo. Você acreditou, né? Na verdade, essa é uma invenção para crianças em idade escolar e universitários para que a pessoa não adormeça enquanto faz a lição de casa. Assim que a caneta cai, ela vibra e faz um barulho. É uma invenção útil se você se divertiu a noite toda ontem, mas hoje precisa terminar um trabalho urgentemente. Não há dúvidas de que o autor desse monstro é um verdadeiro fã de off-road. Para se divertir ainda mais em passeios por terrenos acidentados, o cara criou um carro autonivelante com suspensão articulada. Funciona assim: cada uma das rodas dianteiras pode se elevar a mais de 2 metros. Essa máquina praticamente não conhece a palavra obstáculo. Olha só as provas disso. Por que pagar a mais para as marcas e as concessionárias para comprar um carro se você pode montá-lo sozinho? O Bill Durham criou este modelo mais por hobby e prazer do que para fins práticos, na verdade. Mas como você pode ver, ele anda bem. O carro tem um motor da Packard do ano 54, uma transmissão de um Chevrolet e algumas partes de uma canoa. Ao juntá-los, o cara ficou com um meio de transporte original no estilo dos carros de corrida do passado. Todo mundo que cruzar essa máquina na rua vai virar a cabeça para olhá-la melhor. Isso é uma filmagem de drone? Ou da cabine de algum caminhão enorme? Nada disso, isso está sendo filmado por um cara andando de bicicleta. Este modelo diferente foi montado em uma garagem com meios improvisados e pode acomodar até 2 pessoas. Imagine só que a altura final é tanta que dá até para se apresentar em um circo. São 3 metros. Mesmo com capacete e cotoveleiras, seria assustador subir nela. Não conseguimos nem imaginar como esse cara em cima mantém o equilíbrio. Esse cara é habilidoso, mas às vezes ele tem uma crise de ideias criativas. Além disso, a implementação delas também falha de vez em quando. Fala a verdade, você também ficou com vontade de criar alguma coisa? Nós já estamos na correria para criar o próximo vídeo para vocês. Deixe seu like e nos vemos em breve.